Nós vamos falar deste tema aqui, que, do meu ponto de vista, é hoje um dos mais relevantes temas do país. Ah, vai ter o julgamento hoje do grupo 2 no Supremo, dos que atentaram, vai, importantíssimo, realmente bastante importante. O julgamento do núcleo 2, né? Para decidir se esse chamado núcleo 2 vão virar réus, mas eu já digo para vocês, vão virar réus, tá? Não se preocupe não, vão virar réus. Esse jogo está jogado já, pelo menos hoje, em relação à aceitação da denúncia da PGR e a transformação deste grupo, o chamado grupo 2, em réus no caso das tentativas de golpe, que teve seu momento ali no 8 de janeiro, mas que teve seus antecedentes e outras articulações, outras tentativas. O grupo é o Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, que foi secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, tá? O Marcelo Costa Câmara, super assessor do Bolsonaro, coronel da reserva, o Felipe Martins, lembram-se dele, né? Um sujeito das relações de assuntos internacionais do Bolsonaro, teve preso, fugiu, voltou, está em Brasília, ele está querendo ficar circulando em Brasília e agitando nas redes, e o Alexandre de Moraes já falou que se ele fizer isso, volta para a cana ainda hoje. A Marília Ferreira de Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão do Anderson Torres, que teve um papel importante também na construção, sobretudo, dos bloqueios nas estradas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, vocês estão vendo o último ali, o Silvinei Vasques, né, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, envolvido sobretudo, mas não apenas, nessa tentativa de obstaculizar, de obstar que os eleitores lá no Nordeste fossem votar no segundo turno das eleições. E o general Mário Fernandes, que foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, general da reserva e o grande líder daquela operação Punhal Verde e Amarelo que pretendia matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então tem o julgamento hoje. Claro, é importante, importantíssimo, mas do ponto de vista das relações do país, do ponto de vista dos interesses concretos dos trabalhadores, hoje um dos assuntos mais importantes no país, neste momento, é este aqui. Na semana passada, nós demos com grande destaque a decisão Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, ele que é o responsável pela nomeação do PGR, né, do Gonê, para a PGR, ex-sócios no Instituto de Ensino Superior, aqui em Brasília, um milionário Instituto de Ensino Superior. Ele determinou a suspensão de todas as ações sobre o tema da pejotização. Pejotização é a maneira que as empresas encontram para fraudar a relação de trabalho com trabalhadores e trabalhadoras, em vez de contratá-los pelo regime legal, que é o regime da CLT, eles são contratados pelo regime PJ. Evidentemente que aí não tem previdência, aí não tem imposto, não tem nada. Pejotização. Ele determinou a suspensão de todas as ações sobre pejotização que estavam tramitando no âmbito da Justiça do Trabalho e algumas já no STF, para que o STF tome uma decisão. E a decisão, ao que se sabe, ao que se espera, ao que se está vendo no STF, será uma decisão de legalizar tudo quanto é pejotização no Brasil. É o fim da CLT, né? Esse é o caminho. Para conversar sobre isso, eu convidei uma das maiores autoridades, talvez a maior autoridade em direito do trabalho do Brasil. É o jurista Jorge Luiz Souto Maior, hoje professor livre docente de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo, já desde 2002, ele foi titular da terceira vara do trabalho de Jundiaí, de 88 até 2018, e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, onde se aposentou em julho de 2023. De fato, vocês vão ver, é uma grande autoridade no tema do direito do trabalho. Muito bem-vindo, Jorge, como está você? Muito obrigado, Mauro, estou ótimo, e você? Muito bem, graças a Deus. Ótimo, Jorge, do jeito que dá para estar, né? Pois é, do jeito que dá. Para começar, explica para nós esse tema da pejotização,
Eu acho que é um tema relativamente complexo, né? Se você puder primeiro contextualizar e depois dizer o que está rolando neste momento. Aí a gente fala depois sobre a decisão do Gilmar, o que pode acontecer, mas contextualiza para nós, por favor. Sim, você sabe, todo mundo sabe, né, que o direito do trabalho tem sido alvo de reiterados ataques, né, no Brasil. Várias tentativas de fuga da aplicação da legislação do trabalho nas relações de trabalho no Brasil. São diversos mecanismos que foram sendo introduzidos, enfim, desde as cooperativas de trabalho lá de 1994 e tantos outros mecanismos, terceirização e por aí vai, né? São vários mecanismos que buscam a precarização e que culminou agora com a reforma trabalhista em 2017, que ampliou as formas de precarização, trabalho intermitente, ampliou a terceirização, ampliou as possibilidades de trabalho em horas extras sem o pagamento devido, negociado sobre o legislado, né? Enfim. E não contentes com tudo isto, né, foi se desenvolvendo em paralelo, né, essa forma fraudulenta de relações de trabalho que afasta o direito do trabalho como um todo, que afasta a legislação trabalhista completamente. Não é só uma precarização no sentido de direitos reduzidos. É uma fórmula que afasta toda a aplicação do direito do trabalho, que é a transformação do trabalhador em uma pessoa jurídica, porque os direitos trabalhistas eles estão vinculados ao reconhecimento da relação de trabalho como relação de emprego. E esta relação de emprego, dentre os elementos que caracterizam essa relação de emprego está a prestação de serviços por uma pessoa natural, né? Porque os direitos trabalhistas são voltados aos seres humanos, né? Aos trabalhadores e trabalhadoras. E aí inventaram essa fórmula, vamos dizer assim, fugidia, de transformar o trabalhador em uma pessoa jurídica, ou seja, fazer com que o José da Silva ou a Maria Antônia, né, criasse um MEI, né, criasse uma pessoa jurídica em nome próprio, né, e esta pessoa jurídica formasse um contrato com a empresa. Então, não seria mais o José da Silva trabalhando, mas o José da Silva ME, né, microempresa, e aí este elemento caracterizador da relação de emprego, da prestação pessoal de serviços, não estaria presente. Então, o direito do trabalho não se aplica, porque não é o João da Silva que está trabalhando, é uma empresa, né? Isto foi primeiramente visto como, digamos, prática em relações de trabalho de trabalhadores, vamos dizer assim, com maior ganho econômico, né? Mas depois foi se alastrando de tal modo que hoje se convencionou chamar este fenômeno, né, dada a sua generalização, de pejotização, né? E isto, inicialmente, se falava de pejotização como uma denominação de identificação de mais um tipo de fraude, ou seja, existia o simples contrato de trabalho sem reconhecimento de vínculo, ou seja, um contrato de trabalho formulado de forma, digamos, não regular, né, do ponto de vista legal, e esse mecanismo, né, de um vínculo com uma dissimulação, né, com um ato simulado, e que se convencionou chamar de pejotização. E sempre se falava, pejotização é uma forma de fraudar a legislação trabalhista, claramente. Mas o Supremo Tribunal Federal, que embarcou nesta linha aí, né, de retração dos direitos trabalhistas desde 2011, várias decisões do Supremo vêm reforçando esse rebaixamento do direito do trabalho,
chegou ao ponto de, primeiro, legalizar a terceirização, dizer que a terceirização, legitimar, melhor dizendo, a terceirização, dizendo que a terceirização pode ser feita em qualquer atividade, como diz a lei da reforma trabalhista. O Supremo disse que a lei da reforma está constitucionalmente implementada, e que, portanto, pode haver terceirização de qualquer serviço, de qualquer atividade, em qualquer atividade. E aí, no bojo desta decisão, o Supremo começou a dizer que a pejotização seria uma forma de terceirização, Então, se a terceirização é válida, a pejotização também seria válida, o que é um subterfúgio muito grande, porque na terceirização, ainda, com toda a sua precarização, com todos os seus problemas, você tem na base dela um reconhecimento de um vínculo de emprego e os direitos trabalhistas aplicados ao trabalhador que presta serviços a uma empresa e esta empresa que presta serviços a uma outra, a uma intermediação, são 3 personagens que estão aí, atuando. E na pejotização é um vínculo direto, é um trabalhador diretamente trabalhando para uma empresa, intermediado por uma empresa criada por ele próprio. Então não tem nada a ver com terceirização. Mas se eu entendi bem, Jorge, a terceirização, que é um processo antigo e que a gente foi ver na ponta, Então, é muitos anos, por exemplo, que as empresas, indústrias, grandes empresas, médias empresas, contratam serviços terceirizados, tipicamente, por exemplo, faxina. Faxina nas empresas é feita, em geral, por empresas terceirizadas. Você vai aqui em Brasília, Jorge, é a mesma coisa, viu? Você vai lá no Palácio do Planalto, você vai nos ministérios, é tudo empresa terceirizada para fazer serviço de limpeza, faxina e tudo. Com o tempo, começou a ampliar, pelo que eu vi, a terceirização não apenas para isso. Então, você pega, por exemplo, aqui no governo federal, serviço de jornalista, serviço administrativo, tudo terceirizado também. Tudo terceirizado, que é a contra-reforma trabalhista do Temer. Então, você começa a ter uma expansão da terceirização para outros setores, não apenas para as atividades mais da ponta, para as atividades menos complexas, para ferrar com o povão mesmo, Então você contrata a empresa, contrata a faxineira e a faxineira paga ali um salário mínimo, ou a empresa paga um salário mínimo para a faxineira. Então você começa a ampliar e, ao mesmo tempo, começa a ter esse outro processo, que não é a terceirização, que é a pejotização, que é uma empresa contratando outra empresa, contratando uma pessoa disfarçada de empresa, vamos chamar assim. Eu sei disso. Você falou, começou com funções mais de salário, de remuneração maior. Eu sei, o jornalismo começou no jornalismo. O jornalismo começou com isso lá atrás. Muitos anos atrás, você vai na Folha, no Estadão, na Globo, na chamada mídia progressista, ninguém é contratado. É tudo, você cria a sua PJ e passa a ser o PJ. Mas lá atrás, Jorge, a gente tinha ilusão, classe média, de que a gente se defendia. Porque o cara oferecia, te paga um pouquinho mais do que você recebia com o salário, você não vai ter desconto, tal. Conversa fiada. Mas hoje a terceirização é isso, A faxineira que já estava terceirizada, ela é obrigada a montar uma PJ para receber. Então, é um negócio. E aí, se eu entendi bem, na pejotização, diferentemente da terceirização é uma empresa contratando outra, que por sua vez contrata funcionários e funcionárias. Na pejotização, não. Na ponta não está um funcionário e uma funcionária, está uma suposta empresa. E aí você não tem, se eu estou enganado, veja se me diz, você não tem mais que pagar salário mínimo, é um contrato entre entes privados, você pode pagar o quanto quiser, não tem férias, não tem 13º, não tem auxílio-doença, não tem previdência social, não tem mais nada. É disto que se trata? Sim, eu trouxe à baila aqui a questão da terceirização, porque é o argumento que o Supremo está utilizando para legitimar a pejotização. E porque não tem base legal nenhuma nisso, pelo contrário, ele fere todos os princípios jurídicos trabalhistas, todos os preceitos jurídicos trabalhistas,
E o Supremo está usando esse argumento fugidio para dizer que pejotização é uma forma de terceirização. E se a terceirização é válida, e aí vamos colocar assim, é válida do ponto de vista daquilo que se compreendeu, né? Que se quis compreender, vamos dizer assim, porque se a gente pegar do ponto de vista do direito tecnicamente bem aplicado, a terceirização também ela, né, fere preceitos constitucionais, a terceirização é uma forma de precarização, como você disse, né, de pagar menores salários, de dividir a classe trabalhadora, ou seja, é uma forma muito perversa de relação de trabalho e que fere vários preceitos constitucionais, né? Mas nós convivemos, nós admitimos, e aí é culpa de muita gente, né, da própria Justiça do Trabalho, da doutrina trabalhista, em boa parte, né, apesar de algumas resistências, né, de muita gente dizendo, olha, isso aí é ilegal, isso aí fere a Constituição, fere os princípios fundamentais, fere tratados internacionais, enfim. Apesar disso, a terceirização se espalhou, cresceu, né, e gerou e ainda gera na vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras uma situação muito trágica no ambiente de trabalho, né, com baixos salários, acidentes, direitos que não são efetivamente cumpridos e por aí vai. Muito bem. Mas aí a pejotização é um passo além disso, né, porque assim, é direito nenhum. E o Supremo está usando a terceirização como um argumento para validar a pejotização, que qualquer pessoa poderá, a partir do que o Supremo tem dito, né, formar uma pessoa jurídica e, a partir dessa pessoa jurídica, firmar contrato com uma empresa para prestação de serviços. E aí não há mais relação de emprego e, consequentemente, não se aplica nenhum direito trabalhista. Isto, no começo, era restrito a algum grupo, e este grupo, ainda que essa situação ocorresse, né, em grupos como jornalistas, como em outras atividades, né, como artistas, médicos, ainda havia ali uma áurea de ilegalidade, né, porque se sabia, olha, está fazendo, mas isso não é regular. Uma hora chega na justiça, o trabalhador vai à justiça e ganha, e reiteradamente ganhava os seus processos a partir do argumento da pejotização como uma fraude, né, a relação de emprego e, consequentemente, aos direitos trabalhistas. E só que agora, com essa mudança de rumos aí que o Supremo Tribunal Federal, e aí não é só o Gilmar Mendes, hein, é bom que se entenda, né, são de 11 ministros, 10 deles, né, têm dito isso, que a pejotização é como uma forma de terceirização é válida e para qualquer tipo de atividade e que existem formas alternativas de relação de trabalho àquelas da relação de emprego. O que isto representa em concreto? Né, que se efetivamente o Supremo disser isto, vem dizendo, mas disser agora, numa decisão que tenha efeito vinculante, que todo o judiciário trabalhista estará obrigado a cumprir, o que isso representa é que nenhuma empresa mais vai contratar um trabalhador empregado, né? Vai contratar todos os seus trabalhadores por meio desse mecanismo e, consequentemente, como você disse, é o fim da CLT, é o fim dos direitos trabalhistas como um todo. Mas não é um problema só para os trabalhadores e trabalhadoras trabalhar sem 13º, sem férias, sem limitação da jornada de trabalho, enfim, né? É também um problema social. Como você disse agora na abertura, né? É um dos temas, talvez o tema mais relevante do momento, né? Tem toda essa discussão em torno da democracia, né? E nós estamos aí verificando a necessidade da punição daqueles que tentaram o golpe e as diversas formas utilizadas. Muito bem, a democracia é um ponto fundamental, mas de ser defendida. Mas democracia para quem, né? Democracia em que plano? Não, nós temos um regime democrático que, ao mesmo tempo, é excludente de milhões de pessoas, porque a não aplicação dos direitos trabalhistas
é a não aplicação dos direitos sociais como um todo, é o fim da Seguridade Social, é o fim do custeio social do SUS, é o fim do custeio social das escolas públicas, é o fim do custeio social, porque no bojo da aplicação dos direitos trabalhistas, você tem as contribuições sociais obrigatórias, você tem uma formalização que tem a ver com o Pacto de Solidariedade que foi fixado na Constituição de 88. Sim. Então, você quebra tudo isso. E quebrando tudo isso é a barbárie do ponto de vista das relações de trabalho. Você trabalha na forma como a empresa determinar que você trabalhe, e os trabalhadores concorrendo entre si pelos postos de trabalho vão aceitar o que for oferecido, não tem poder de barganha algum, e junto com isso, o rebaixamento de toda a rede de proteção social, ou seja, eu fico muitas vezes até assim, mas será mesmo que o Supremo está disposto a bancar, né, a lançar o país nessa barbárie, né? Destruição do Estado de Seguridade Social, que ainda, assim, no nosso modelo capitalista, com toda a perversidade, é algo que ainda segura, né? As tensões sociais, que ainda segura, de certo modo, a vida, né? Para ser esperançada, pelo menos, né? Mas aí, do jeito que eles estão propondo, né, esticar a corda, arrebentar a corda completamente, né? Jorge, então, se eu entendi bem, assim, o salário mínimo acaba, né, nesse esquema de pejotização, porque não tem, se você, que é empresa, está me contratando como PJ, você não precisa me pagar um salário mínimo, é um contrato. Se eu topar trabalhar por R$1.000, se o nosso contrato for de R$1.000, é de R$1.000, não tem... Sim, é o que o Supremo está dizendo, é o que o Supremo está dizendo, nenhum direito trabalhista, né? São pessoas jurídicas, contrato de... O Supremo tem dito de várias decisões, é contrato firmado a partir da livre iniciativa, da vontade livre das partes. Nossa Senhora. Isso é uma aberração, né, jurídica e, ao mesmo tempo, assim, uma ofensa muito grande, porque é evidente que, numa relação baseada em disparidade, né, uma pessoa que precisa vender a força de trabalho para sobreviver, né, e aquela que já detém poder econômico e contrata a partir das suas bases, o que resulta disso eu te ofereço R$500, como você disse. Ah, eu não posso, é muito pouco. Haverá alguém que dirá, aquele discurso, né, vamos dizer assim, da ultradireita, né, oferece para alguém qualquer trabalho ou trabalho nenhum para ver o que ela prefere. Ela vai preferir qualquer trabalho a trabalho nenhum, só que de uma forma cada vez mais rebaixada, né? Você não tem um limite para isso, vai ter sempre alguém querendo. Então, salário mínimo não tem, limitação da jornada de trabalho não tem, 13º não existe, férias não existe. Isso implica também do ponto de vista do comércio, né? Implica do ponto de vista da circulação da mercadoria, é a destruição do capitalismo. Olha, talvez o Supremo tenha um projeto revolucionário, né, comunista, que a gente não sabe, mas isso vamos destruir. Só que antes é uma destruição simples, não é a construção de nada, né? Então, nem é projeto, coisa nenhuma, é barbárie simples, né? Hoje, estou conversando com o professor Jorge Luiz Souto Maior, ele é livre docente de Direito do Trabalho na USP, Universidade de São Paulo, desde 2002, foi juiz titular na 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, de 98 até 2018, e desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, onde ficou até 2023. Jorge, diz uma coisa para mim, o que quer dizer exatamente esta decisão do Gilmar de suspender a tramitação das ações relativas ao tema da pejotização? Pelo que eu li, já tinha um estoque, né, dessas ações, mas só o que começou no ano passado e nesse ano dá umas 350 mil ações que começaram entre o ano passado e este ano. O que quer dizer a suspensão? Parou? A suspensão é dizer, não se julga mais na Justiça do Trabalho nenhum desses processos.
enquanto o Supremo não decidir esta questão num processo X, né, de forma vinculativa. E é importante a gente entender como é que se deu isso também, sabe? Porque o Supremo vinha dizendo, os ministros do Supremo, né, vinham dizendo em várias reclamações constitucionais, né, que as decisões da Justiça do Trabalho, declarando a fraude na pejotização, estavam ferindo este entendimento do Supremo de legitimação da terceirização. E que a pejotização seria uma forma de terceirização, etc, etc. Só que a comparação, do ponto de vista dos argumentos, era assim, bom, primeiro, o que a Justiça do Trabalho estava dizendo, olha, o Supremo disse que terceirização é válida, tudo bem, enfim, só que pejotização não é terceirização, é coisa diferente. E aí os argumentos da Justiça do Trabalho, sólidos, com preceitos, a partir de preceitos constitucionais, de princípios do direito do trabalho, né, dos tratados internacionais, eram decisões muito consistentes, né, do ponto de vista de demonstrar que a pejotização, primeiro, não é uma terceirização, e que, segundo, é uma fraude ao direito do trabalho, né? E as decisões do Supremo vinham ali dizendo, reformando algumas decisões da Justiça do Trabalho com argumentos políticos, econômicos, não, mas é a liberdade contratual, a autonomia, ou seja, nada que encontra respaldo na Constituição. Então, a comparação das decisões do ponto de vista jurídico estava ficando um pouco complicada para o próprio Supremo, né? E o Supremo reagia violentamente, né? Os ministros, a Justiça do Trabalho está desrespeitando as nossas decisões, enfim, por aí vai, mas a Justiça do Trabalho continuou decidindo. E as pessoas continuaram questionando a pejotização perante a Justiça com esses argumentos, até o ponto que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse, não, vamos parar com isso, né? Pensou um processo lá, que ele já tinha, inclusive, rejeitado o recurso, né? E voltou atrás, acolheu a apreciação do recurso e deu a este recurso um efeito de repercussão geral, pôs isso em votação logo na sequência, muito rapidamente, no plenário do Supremo, e o plenário do Supremo, por 10-1, né, deu que esta decisão terá repercussão geral. Como esta decisão, neste processo pensado, né, terá repercussão geral, o ministro Gilmar Mendes falou, então tá bom, então vamos suspender todos os processos da Justiça do Trabalho até a gente decidir. Só que aí começa esse processo político também, né, porque, bom, em quanto tempo o Supremo vai decidir essa questão, né? E, enquanto isso, ficamos aí, né, com os processos suspensos, um prejuízo muito grande para os trabalhadores, né, essa insegurança jurídica, como se costuma dizer, né, enfim, e o Supremo lá com essa perspectiva trágica de, como você disse inicialmente, possivelmente vir a dizer que a pejotização está liberada. E dirá isto com um complemento, se disser, né, que sequer a Justiça do Trabalho é competente para apreciar questões relativas a isso, que seria da Justiça Comum. Nossa Senhora. Então, de uma tacada só, se o Supremo disser isto de forma vinculante, nós teremos o fim dos direitos trabalhistas na concretude e o fim da Justiça do Trabalho, né? Então, nós damos um passo decisivo ao momento anterior ao surgimento da legislação do trabalho, ao momento em que as relações de trabalho se regulavam pela livre vontade das partes e que a gente sabe qual a realidade que foi. O argumento que se usa da modernização, das novas formas, etc., na verdade, produziria o efeito de um retrocesso de mais de 100 anos. Né? Sim. É isso que eu observar para ti. Se é isso, se para o Supremo
a pejotização é válida e ela é uma relação entre partes, entes jurídicos empresariais, né? Uma empresa Iguais, que contrata e uma empresa que vende, iguais, a Justiça do Trabalho não tem que se meter nisso, não tem nada a ver com o trabalho, é questão comercial, é questão de direito comum. Então, o que você está dizendo é isso. Se essa tese prevalecer no Supremo, ao que tudo indica prevalecerá, a Justiça do Trabalho, na prática, morreu. Mas não, no teor das decisões do Supremo sobre a pejotização, também já vem incluída essa questão da incompetência da Justiça do Trabalho. Não é uma consequência, né? Virá como decisão mesmo, se vier. Eu tenho ainda muitas dúvidas, não vou dizer que isso está certo, que acontecerá, Okay. né? Porque, primeiro que é um passo muito audacioso, vamos colocar assim, né? E segundo, o direito não se constrói apenas nessa perspectiva dos palácios, né? O direito se constrói principalmente na base da materialidade, ou seja, na realidade concreta. Então, ainda que o Supremo chegue a esta conclusão, a história talvez não, certamente não termina aí, né? Sim. E aí tem todo um processo político de reconstrução, da mobilização da classe trabalhadora, de reconstrução dos direitos que, na verdade, foram conquistas da classe trabalhadora, né? Então, não é o Supremo que vai dizer, tá bom, acaba com tudo. Espera aí, e a classe trabalhadora vai aceitar, né? E eu acredito que não. E aí nós temos uma possibilidade de tensões sociais bastante intensas, e são muitos interesses em jogo, muitos interesses políticos, muitos interesses econômicos, ou seja, não é uma brincadeira, né? O Supremo está achando que é uma brincadeira, está achando que assim eu posso fazer o que eu quiser, eu decido e pronto. Só que isso tem a ver com coisas muito mais profundas e muito mais sérias, com a vida de milhões de pessoas, com projetos, com um projeto de país, ou seja, e com inúmeros interesses políticos, econômicos, sociais, humanos e internacionais. Não é assim. Acho que o Supremo está assim, tá numa nuvem ali, acreditando que a realidade pode ser ditada, né, por eles. E é curioso porque, assim, o órgão que se põe como arauto da defesa da democracia, pois é, pensando como um ditador, né, pensando, se inspirando numa lógica ditatorial. Mas ele está muito enganado, né, porque a realidade não será aquela que ele ditar, que ele queira que seja, né? A mim me entre parece. o Supremo e as fábricas, os shoppings, os mercados, as farmácias, os jornais, tudo tem um negócio chamado rua, né? Tem muita rua para acontecer aí, né? Tem muita rua para acontecer. É isso aí. E certamente... O Denilson pergunta, se passar no STF, pode ser recorrido a quem? Assim, internamente a ninguém, né? Eu diria as ruas, né? Em primeiro plano. Mas, assim, do ponto de vista da organização internacional, você tem os tribunais, né? Tribunal de Direitos Humanos, você tem a própria Organização Internacional do Trabalho, enfim. Mas são mecanismos, né? São mecanismos cuja aposta não é muito... Não tem poder efetivo, né? Não tem poder efetivo, são poderes políticos, e também, assim, a gente não está numa situação de poder abrir mão da soberania, assim, desse jeito, né? Sim, vamos querer que o externo dite para a gente o que a gente precisa. Acho que a gente tem que construir internamente as forças políticas para reverter o quadro. E é uma questão mais política, né, do que jurídica, me parece. Deixa eu fazer um breve parênteses, a gente volta a ter duas questões para você ainda, se você puder. O camarada Calio Ribeiro. Bom dia, Mauro. Vamos falar sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe tratamento para jovens trans.
vai acontecer manifestações Brasil afora, em São Paulo, será no dia 24 de agosto, até onde estou sabendo, Calho, vai ser no Brasil inteiro agora, dia 24, amanhã, vamos fazer pauta destacada sobre isso, tá? Então, aproveito para te convidar, você que está aqui assistindo, torne-se membro. Aqui, ó, torne-se membro do canal, tá logo aí embaixo, fundamental. Isso aqui é um canal de esquerda, assentado no marxismo, voltado para o socialismo. Não tem financiamento aqui de governo neoliberal, de empresa, de grandes grupos, de banco. Não. A gente está assentado no financiamento dos trabalhadores, né? Na participação dos trabalhadores. Chega mais. Chega mais. A Sônia Maria disse: se bobear, a direita pega essa pauta e vai para a rua. Então, Jorge, ia te perguntar o seguinte: quando o Fernando Henrique toma posse, olha, faz tempo, hein? Né? Quando o Fernando Henrique toma posse, ele diz em determinado momento assim: o meu projeto é acabar com a herança getulista no Brasil. E me parece que o momento culminante desse projeto das classes dominantes brasileiras pode estar chegando agora, né? Com essa decisão do Supremo. Né? Sim, Mas, como eu disse inicialmente, eles vêm trabalhando nisso há muito tempo, né? E eu diria desde a época da ditadura civil empresarial militar, né? De 64 a 85, a destruição dos direitos trabalhistas foi intensa nesse período, né? E só se recompôs, os direitos trabalhistas só se recompuseram, de certo modo, por conta da Constituição de 88, no processo de redemocratização, na Constituinte, da força da classe trabalhadora, nesse processo de redemocratização, os direitos trabalhistas reacenderam, né, e atingiram um nível constitucional. E atingiram um nível constitucional num ponto, vamos dizer assim, jurídico tão elevado, né, que está lá no capítulo dos direitos fundamentais, que mesmo depois desse auge neoliberal da década de 90, muito que a destruição que se queria fazer era total, foi um processo muito mais difícil, né, do ponto de vista jurídico, porque você tinha a Constituição lá preservando os direitos trabalhistas, enfim, então a lei infraconstitucional tinha muita dificuldade de cumprir este papel, né, de destruir a Constituição, destruir os direitos trabalhistas, porque estavam constitucionalmente, né, estabelecidos. E o Supremo, reiteradamente, dizia: essas questões não são constitucionais, o Supremo não se envolvia muito com isso. Então, a Justiça do Trabalho estava ali, resistindo a todas as formas de precarização que vinham da legislação infraconstitucional. Até que em 2011, por aí, nesse período, 2007, acho que 2007 e 2011, agora me confundi um pouco quanto ao período, o Supremo passou a dizer: não, a questão trabalhista é constitucional, eu vou começar a decidir sobre isso. E começou, a partir de então, a reescrever a Constituição aos seus olhares, né? Então, a Constituição, que era um empecilho para a destruição total, como preconizou ali o FHC, passou a não ser mais um empecilho, até que veio a reforma trabalhista em 2016, né, do golpe, reforma trabalhista de 2016, fruto do golpe de 2017, fruto do golpe de 2016, aliás, o golpe estabelecido para esta finalidade, né, para fazer a ponte do futuro do governo Temer, né, e o Supremo tem legitimado, né, essa reforma trabalhista, que já foi um desmonte bastante importante da legislação do trabalho, e culminando agora, né, primeiro com a ampliação da terceirização e agora com essa questão da pejotização. E aí o empecilho constitucional deixa de existir. Então, nós estamos realmente chegando próximo de atingir esse ideário aí neoliberal. Sim. Agora, o que isso representa do ponto de vista da realidade é uma questão... O que eu tenho acompanhado ali do Supremo, aparentemente a gente teria contra essa tendência ou essa postura o Flávio Dino e talvez o Fachin, portanto 2 em 11. Você tem alguma outra leitura ali da composição do Supremo nesse momento? Não, a leitura é essa, né? A leitura é essa. Perfeito. Fachin e Flávio Dino.
embora o Flávio Dino, nessa questão específica da pejotização, ele esteja admitindo esta possibilidade com relação a escritórios de advocacia. O Fachin? Não, o Flávio Dino? Tá. Não sei exatamente qual a razão, mas nessa situação específica ele tem dito que isto é uma possibilidade. Então, de uma forma mais restrita mesmo, de negação, é só o Fachin, tá, que foi o único, né, que votou contra a repercussão geral dessa decisão. Sim. A Lara Artemisia registra aqui o seguinte: é necessário dizer, Flávio Dino não é um precursor na divergência aberta sobre as decisões de seus pares no âmbito do direito trabalhista, mas Edson Fachin e Rosa Weber, que agora aposentou-se, né, que vêm da Justiça do Trabalho, né? Então eles foram os grandes antagonistas, né? A essa tendência. O Fachin também, o Fachin não veio da Justiça do Trabalho, só para a gente deixar... não? Não. Mas ele era uma pessoa historicamente ligada aos movimentos sociais, enfim, né? Tem uma questão aqui, não estou achando mais, desculpa, me perdi aqui. Alguém pedindo para lhe perguntar se vale... tá aqui, a Letícia Bergo. Ela diz assim: gostaria de saber do professor se cabem ações coletivas de trabalhadores como instrumento de luta. Nesse caso concreto agora, não. Porque a decisão está no Supremo, né? E o Supremo já está com o processo pautado, ou pelo menos não está pautado ainda, mas o processo escolhido para pautar esta questão já está aí em vias de ser julgado, né? Sim. Olha, última questão para ti. E o governo? Eu até agora não vi ninguém do governo se manifestar em relação a essa pauta, e nem dá para dizer que não, é uma pauta lá do campo do jurídico, do direito, a gente não se mete. Não, porque o governo Temer se meteu, né, na questão trabalhista. Lula é sindicalista. Se você conhece alguma manifestação do governo em relação a esse assunto, ou alguma posição do governo em relação a esse assunto, mesmo que seja de bastidor? Eu temi essa pergunta, porque eu sou muito crítico aos governos petistas no que se refere à questão do trabalho, né? Desde o primeiro governo Lula, o segundo governo, Dilma, agora de novo, né? Os governos Lula não foram capazes de reverter minimamente aquele desmonte feito na década de 90, que começou ali com o governo FHC, né? Banco de horas, vários mecanismos de flexibilização, própria terceirização, né? Que ampliou muitíssimo durante os governos petistas, é bom que se diga, né? Não houve nenhuma reversão desse quadro, né? E veja, mesmo nesse momento em que, como eu disse isso explicitamente na época, em 2016, olha, estão projetando o golpe com relação à presidenta Dilma para promover uma reforma trabalhista profunda. A questão é de ser percebida que não é por causa de pedalada fiscal, nem nada. O que está no fundo de tudo isso é conseguir colocar no poder o governo Temer e, a partir desse governo Temer, fazer as reformas impopulares, como eles diziam, né? A reforma trabalhista e a previdenciária. A previdenciária não saiu, mas veio logo depois, né, no governo Bolsonaro. Mas a trabalhista sim se fez. E então, um governo que foi alvo, né, de um golpe político por conta de uma reforma trabalhista, retoma o poder e não toca neste ponto, ou seja, não tem nenhum projeto de reforma, de revogação da reforma trabalhista, para mim, inconcebível, né? Embora o Lula tenha dito em algum momento lá na eleição, né, que haveria a revogação da reforma, depois de eleito isso não mais se colocou, os direitos trabalhistas continuam rebaixados como estão, né, e veio, inclusive, a primeira intervenção direta nas relações de trabalho do governo Lula foi essa
projeto de regulação do trabalho de plataformas, que é o que o Supremo está fazendo, literalmente é isso, ou seja, não há direitos trabalhistas, não há relação de emprego para essas pessoas, enfim, são autônomos, é o mesmo argumento econômico. A gente tem tematizado aqui bastante, né, esse tema dos trabalhadores de plataformas, inclusive na quinta-feira, véspera do feriado de Páscoa, teve aqui mestre Ricardo Antunes, como você, né, dois fantásticos, né, dois líderes intelectuais na questão do trabalho. E, por sinal, eu avisei que você vinha, mandou-lhe um abraço. E exatamente isso. Quer dizer, os governos do PT têm sido cúmplices e agentes nos ataques aos direitos dos trabalhadores. Sim, infelizmente, tragicamente, né? E agora estão aí nessa situação que sempre só pesam essa questão do momento político, da possibilidade, não tem força no Congresso, não pode fazer nada, e ao mesmo tempo a gente fica, ou seja, do governo, efetivamente, nesta pauta agora, não há de se esperar grande coisa. Eu acho que é uma mobilização popular e classista que realmente pode conseguir a reversão desse quadro. Tá bom, Jorge. Alguma coisa para encerrar a nossa conversa? Gostei demais, todo mundo aqui gostou muito da entrevista. Aprendemos demais. Só agradecer a oportunidade de estar aqui desabafando um pouco, né? Como você disse, é um tema muitíssimo importante, fiquei muito contente, né, de te ouvir falar dessa forma, porque as coisas não estão sendo colocadas desse ponto de vista, né? Nós estamos vivendo aí esse aprisionamento, vamos dizer assim, da esquerda, né, em várias questões fundamentais para a classe trabalhadora, dentro da lógica do mal menor, do momento oportuno, vamos defender o Supremo, não podemos atacar o Supremo agora, por causa disso, por causa daquilo, e aí a gente vai ficando cada vez mais afundando, né? Isso vem desde a década de 90, início dos anos 2000, nós estamos só afundando. Só que agora chegamos num ponto que não tem nem para onde afundar mais, né? Ou seja, se essa decisão passa nesses termos, é o fundo do poço. E aí não é possível que a gente continue, né, ainda presos a esses argumentos do mal menor e do momento oportuno, por aí vai. Somos uma mídia de esquerda, sabe, Jorge? Um portal de esquerda aqui, o Farol Brasil, o antigo canal Jones Manuel, e há uma escolha efetivamente nossa, né? Se somos de esquerda, se somos assentados no marxismo, se pensamos, se orientamos nossa ação pelo socialismo, não dá para conciliar, não dá para negociar interesses dos trabalhadores. Nós vamos estar sempre à frente deles. Não somos uma mídia governista, né? Não somos uma mídia aderida a qualquer poder, né? Acho que a referência nossa, me parece que essa é a referência também da sua trajetória intelectual, profissional, pessoal, são os interesses e os direitos dos trabalhadores. Então, nesse sentido, teremos uma boa parceria daqui para frente, viu? Legal. Sim, obrigado. Com certeza, agradeço muitíssimo. Obrigado, um abraço.